passando algumas atividades e falando sobre pessoa com deficiência. Galera, o importante que ela falou, que aqui na Ismael TV nós vamos colocar atividades também para as pessoas com deficiência, como vai ser a aula da Tássia hoje. Então fica ligado, não perde, já se inscreve no canal aí, já liga as notificações para estar atento a tudo, tá show? Tássia, a gente estava comentando, não é uma questão muito comum, por exemplo, as pessoas quando se formam, não é uma preferência trabalhar com pessoas com deficiência, porque é um universo assim, desconhecido, e o que faz com que as pessoas vejam dificuldade, às vezes até onde não tem. Queria saber de você se foi algo planejado, como se deu a sua imersão nesse universo das pessoas com deficiência. Na verdade, depois de alguns anos de formado, durante esse tempo eu trabalhei muito com academia e a minha entrada no meio da pessoa com deficiência caiu de paraquedas. Foi um emprego que surgiu para trabalhar e fui aprendendo na convivência, no trabalho do dia a dia e fui me encantando cada vez mais. Hoje em dia é uma área que sou apaixonada e gostaria muito que muitos profissionais de educação física que saíssem da faculdade pensassem muito nas pessoas com deficiência, porque tem poucos profissionais que gostam e que querem trabalhar, principalmente por questão de medo. Eu acho legal a sua fala porque assim, a gente vê a dificuldade das pessoas entrarem nesse universo. Mas a partir do momento que as pessoas entram nesse universo, eu não conheço ninguém que saia. Porque isso muda a vida, muda a percepção e assim, parece que cria um apego, né? É muito gratificante, emocionante, é gostoso, é uma área muito gostosa de você trabalhar. Aqui na cidade de Volta Redonda, nós temos o João Pede. Para quem não conhece, o João Pede são Jogos Municipais das Pessoas com Deficiência e assim, ele funciona muito mais com caráter participativo, social, não competitivo. Queria que você falasse um pouco para a gente, por exemplo, das atividades que são adaptadas, como é que funciona, porque eu tenho certeza que tem muita gente em casa que vai estar assistindo a gente, que conhece pessoas com deficiência, vai se interessar e vai querer participar mais para frente também. O João Pede veio com o intuito justamente de tirar um pouco desse lado competitivo e criar um lado mais social, participativo, né? A gente fala crianças, né? Os eternos adultos não deixam de ser crianças com pessoas com deficiência. Então, para que essas pessoas ela tenha um convívio legal, venha para se divertir e não pensando só no lado competitivo. E assim, eu cometi um equívoco, me desculpem, eu convidei as pessoas para participarem, mas eu faço um outro convite. Venha, assista, se surpreenda, se emocione, é encantador, é mágico, é diferente. Tá, se a gente estava falando aqui da questão da deficiência, e assim, às vezes não fica muito claro para as pessoas quais são os tipos de deficiência, como funciona em relação à nomenclatura, passa assim, de forma breve para a gente quais são os tipos de deficiência. Temos a deficiência intelectual, que abrange mais essa parte, pega os síndromes de Down, algumas síndromes. Temos deficiente auditivo, surdos, conhecido como surdos. Temos o deficiente físico, pode ser tanto cadeirante como ausência de algum membro ou apenas uma deficiência. Exemplo é algumas sequelas de AVC, que a pessoa às vezes fica com um lado paralisado, porém tem todos os membros. Temos a deficiência visual, que são os cegos. E dentro da deficiência visual tem os cegos, totalmente cegos, tem parcialmente. Então, e temos a grande maioria, que eu acho, na minha opinião, cresceu muito nos últimos anos, que é o transtorno do espectro autista, que são os autistas, né? Que abrange muitas síndromes. O transtorno do espectro autista é muito amplo, é uma área que cada vez mais tem pessoas famosas que têm algum transtorno do espectro autista e muita gente não sabe. Tá, eu acredito assim que muitas das vezes o medo seja pelo desconhecido, que a gente não sabe, geralmente a gente tem medo. E assim, muitas das vezes quando os pais descobrem que o filho é autista, isso gera um receio muito grande, as pessoas quando descobrem que são autistas,
tem um receio muito grande. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e assim, dentro da nossa área, é possível que a criança participe, que ela aprenda? Como é que funciona esse processo de ensino-aprendizagem também? Todas as deficiências, algumas mais adaptáveis e outras nem tanto. O deficiente vai fazer do jeito dele, na hora dele, principalmente os autistas. Os autistas é muito da hora dele. Então, assim, tem que respeitar o ritmo dele. Tem que respeitar os deficientes, tem que respeitar. A gente incentiva, mostra, mas muito respeitando a hora deles. É uma questão de paciência também, né? O professor, para trabalhar com criança, com pessoas que têm deficiência, ele precisa ter essa paciência também, ter esse olhar, ter esse carinho, ter essa compaixão. E eu sei que você tem, porque a gente conhece muito do seu trabalho. Uma outra coisa assim que me chama a curiosidade. Tem pessoas que já nascem com deficiência e tem as pessoas que ficam deficientes ao longo da vida. Como é que esse processo, assim, a sua opinião, claro, a sua visão, não é um ponto de vista científico, mas quando você trabalha com isso, como você percebe, como você sente isso? Quando o deficiente ele já nasce com alguma deficiência, né, querendo ou não é mais fácil, porque ele não teve a vivência sem ser com a deficiência. Então ele já nasce... Ele só enxerga o mundo daquele jeito, como é diferente. Como é da outra forma. Aí, quando ele adquire durante a vida, por exemplo, os cadeirantes, através de algum acidente, ou até algum deficiente intelectual, existe deficiência intelectual que você adquire durante a vida, é mais complicado, porque você tem que se adaptar a uma coisa nova. Então a cabeça é o principal... Tem a questão da aceitação também, né? Que muitas vezes fica naquela negação. Muitas das vezes não aceita, então vai para outro caminho, às vezes até de suicídio ou de outras coisas, mas o que a gente tem que trabalhar muito, principalmente quem adquire? A cabeça. Porque é ali que a gente vai trabalhar, vai ajudar e através de atividades adaptáveis, como na nossa área, todos podem fazer todas as atividades, porém adaptáveis. E o esporte ele tem um papel e tem uma influência assim, enorme nisso. Ano passado, na abertura do João Pérez, nós trouxemos os nadadores, foi o Tomás Matera e Douglas Matera, que são os irmãos. E assim, quando a gente lidar com o atleta, a gente percebe que a forma dele ver o mundo e a forma principalmente das pessoas olharem para ele é diferente. A gente passa a ver os atletas como super-heróis, né? Sim. Ainda mais pelas dificuldades, pela forma como eles conseguem fazer as coisas. As crianças, principalmente, têm eles como espelhos, né? Tipo assim, ele pode, eu posso também. E assim, qual é, no teu ponto de vista, qual o poder de transformação? A gente sabe que o esporte tem um poder de transformação social muito forte, mas assim, para a galera do PCD, porque vamos tentar reformular a situação para a gente entender melhor. Às vezes o pai e a mãe ficam um pouco cabreiro em relação à inserção da criança no esporte, porque ela sente que a criança é limitada. Só que aquela limitação dentro do esporte ela pode ser vista e pode ser explorada de uma outra forma. Por exemplo, os cadeirantes. Os cadeirantes têm o basquete de cadeira de rodas. E aí a gente tem uma infinidade de atividades, tem as atividades adaptadas. Queria que você passasse um recado, principalmente para quem está em casa, tem filho com deficiência, a importância que o esporte tem na vida daquelas pessoas e assim, deixar claro, todo tipo de deficiência tem alguma coisa que pode se encaixar no esporte, até porque é extremamente amplo também, né? Sim, uma simples atividade, simples exercício, às vezes para quem é deficiente é enorme, é um prazer muito grande. Então, assim, o que a gente pede, o que a gente fala, o que a gente orienta é: pais responsáveis, deixe os seus filhos, deixe seus parentes, às vezes tem um irmão que cuida, né, do irmão deficiente, deixe ele ser explorado, deixe ele explorar de uma forma que ele consiga fazer as atividades, fazer os exercícios e que ele conheça, né? Porque às vezes fica dentro de casa. Hoje em dia a gente vê muito deficiente aí, porque antigamente tinha um preconceito, né, de ter um deficiente na família. Então, assim, deixa o seu filho explorar as atividades e tentar fazer. Porque às vezes o pai segura, não, ele não consegue porque é deficiente. Não, deixa ele tentar.
Quem sabe ele consegue. Ele dá independência, que ele possa se desenvolver. Ninguém vai estar aqui para sempre, né? Então a gente tem que tentar criar uma autonomia para ele poder viver. E assim, eu vou entrar em um outro assunto. Por exemplo, ano passado, quando a gente trouxe para cá o CPB, para dar o curso. E uma das pessoas que era organizadora dentro da CPB que nos ajudaram era cego. Quando a gente vê ele, conversa com ele, você vê que é um cara, assim, de um conhecimento, de uma inteligência, e um cara totalmente independente também, né? Você vê que o presidente da Confederação Brasileira, né, da organização, é um cego. Então você vê assim, ele tem total independência de viajar, de fazer tudo. Às vezes depende de alguma coisa mínima, mas que alguém do lado pode ajudar. Mas a autonomia, é total. E foi criado. E a gente tem que ter essa compaixão de muitas das vezes saber que a pessoa tem a competência para estar fazendo aquilo dali, mas a gente pode ajudar, pode facilitar. Sim. Agora, em termos de política pública, a gente trabalha muito no sentido de avançar. Eu já comentei aqui que a gente trouxe para cá o curso do CPB, a gente já incluiu algumas modalidades para PCD, a gente tem o João PES também. Só que assim, por exemplo, as nossas instalações, a maioria delas, elas têm acessibilidade. Por exemplo, a arena, a ilha, o parque aquático, mas assim, ainda tem uma resistência da família por conta de todo um contexto familiar, dificuldade de deslocamento, às vezes é uma pessoa só para estar cuidando da outra pessoa. Queria que você mostrasse também para as pessoas de casa um pouco desse universo e como as pessoas fazem para quebrar essas barreiras também. A gente bate muito na tecla do transporte para algum lugar, né? Como que eu vou para o parque aquático? Eu moro lá num bairro longe. Então, assim, às vezes não é o parque aquático o lugar da atividade para aquela criança. E sim, ali no bairro mesmo, a gente tem um núcleo, algum NELF da secretaria para atender o aluno. Então, acho que também falta essa informação para os munícipes, porque todos os projetos nossos, a pessoa com deficiência pode fazer. E houve um curso aqui para capacitar os nossos profissionais para estar atendendo também, Exatamente. Né? Então, eu acho que hoje em dia o transporte não é mais o grande problema, e sim a vontade e o desejo de estar exercendo, colocando essa pessoa com deficiência para fazer as atividades nos nossos núcleos. Beleza, só para a gente fechar aqui, você vai dar uma aula para PCD, e é uma aula adaptada, é uma aula online, que não é presencial, e assim, a gente já limpou um monte de coisa que a gente colocava como dificuldade, e assim, é coisa que a gente não conhece, é um universo novo. O que você pensou para trazer esse desafio? A gente já trouxe o desafio de dar uma aula de natação online, agora uma aula de PCD. Fala pra gente um pouco mais de como vai ser isso. Hoje, essa nossa primeira aula vai ser para trabalhar um pouco com os cadeirantes. Então, os cadeirantes, cadeira dele mesmo, ou sentado na cadeira de casa, sentado na cama, qualquer lugar que ele estiver. Então, a gente vai adaptar de acordo com a deficiência que a gente vai estar trabalhando. Qualquer lugar é lugar para fazer atividade. Se tem um espaço de seu quadradinho lá, você vai fazer essa atividade naquele seu quadradinho lá. Show de bola. Galera, hoje a gente conheceu um pouquinho mais da Tássia, que é essa profissional extremamente competente, que já trabalha dentro do PCB e que nos ajuda muito a desenvolver os projetos dentro da secretaria também. Queria agradecer a participação de todo mundo que assistiu, que esteve conosco, que vocês comentem, opinem, coloquem a opinião de vocês. E assim, o objetivo principal da Smell TV é que vocês possam ter inserção no esporte. O pai e a mãe que tem algum receio possam conhecer um pouco mais dos nossos profissionais, dos nossos projetos. Procurem por nós, porque o esporte transforma a vida das pessoas e esse é o nosso objetivo aqui. A gente quer transformar a vida das pessoas através do esporte, beleza? Então dá sua chuva de like aí, compartilha, manda nos grupos do WhatsApp, beleza? Tássia, para se despedir, para a gente fechar, queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa. Galera, fiquem atentos a todas as aulas, tanto para PCD quanto para a pessoa dita normal, mas fiquem atentos, curtem, compartilhem, comentem, isso aí. Essa é a Smell TV e nós queremos te ver por aqui.